Bom dia, namastê para você. Então, vim aqui hoje gravar, né, essa conversa aqui com vocês, porque estamos dando início, então, à nossa segunda semana do projeto Verão 2026, né, para a gente chegar no verão livre, leve e solta, tá bom? Espero que você esteja realmente comprometido, né, comprometida com esse projeto, né, porque lembram, eu estou aqui 100% para vocês, né? Dentro das minhas técnicas, dando o meu conhecimento, orientando vocês e trazendo dicas todos os dias, mas esses meus 100% só vai reverberar em você 50%, porque os outros 50% é você que tem que fazer. Então se comprometa e veja o resultado no final, ok? Então, gente, lembrando então que você que está aqui no grupo, você tem dois bônus, né? Um é um teste numerológico gratuito, né? Só me passar seus dados, lá nome completo e data de nascimento, que eu retorno então com o seu resultado lá no particular. E o outro é agendar uma sessão de terapia gratuita comigo também, tá bom? Só chamar no particular que a gente agenda, certo? E essa semana, como vocês já viram ontem, eu já passei material para vocês, a gente vai estar entrando com aromaterapia. Isso, a gente vai estar trazendo os aromas puros, de qualidade, para cuidar da nossa saúde e nosso bem-estar, nosso autocuidado. Né? Eu acho maravilhosa a aromaterapia e os óleos essenciais, porque eles permitem isso, que a gente assuma o compromisso, né, a responsabilidade do nosso autocuidado, de forma segura, né, primeiro natural, 100% natural, segura, né, porque tudo tem embasamento científico e que realmente dê resultados, tá bom, gente? Mas já digo para vocês, né, como tudo, os óleos essenciais também têm energia, cada óleo essencial tem uma frequência energética, isso aí. E muitas vezes o resultado que ele traz pra gente não é aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Mas com certeza ele entra no nosso sistema nervoso central através do nosso sistema límbico, o sistema das emoções, e através dele ele entra na nossa corrente sanguínea e ele vai lá na nossa célula, fazendo, transformando, equilibrando o nosso sistema da fonte, lá no átomo da célula. É maravilhoso, eu amo aromaterapia. E para você que está começando agora a me conhecer, eu já conheço os óleos essenciais do Terra fazem 4 anos, tá? Assim, ó, eu digo assim que esse meu despertar, né, essa minha busca da cura e do autoentendimento e de autoconhecimento, ela mais ou menos aconteceu ali quando eu tinha 45 anos. E duas ferramentas foram fundamental nesse momento, né, ou nesses momentos. Porque a gente começa, né? A gente começa, mas a gente não termina. Isso a gente vai dia a dia dando um passo, né? Entendendo uma coisinha aqui, outra ali, de vez em quando dá uns passinhos para trás de novo. Mas a gente vai e nessa busca de ser cada dia um pouquinho melhor do que foi ontem, né? Então isso aconteceu mais ou menos quando eu me dei, né, conta disso nos meus 45 anos. Quando lá, né, nessa idade, eu comecei a não me identificar mais, eu me olhar no espelho e não me reconhecer mais, né? Não reconhecer aquela essência divina que eu era. Aquela essência, né, a Marli Singer de dentro de mim. Não aquela Marli que, né, a sociedade, os meus alunos, a minha família, meus amigos conheciam. Mas de fato aquela Marli que existe dentro de mim. Porque querendo ou não, em alguns momentos a gente usa algumas máscaras, né? Às vezes é só num momento, às vezes é em outro, às vezes a gente consegue se manter, mas esse desequilíbrio acontece. E se você não passou por isso, no momento assim que você se olha no espelho e não se reconhece, algum momento você vai passar por isso, sim, pode ter certeza, certo? E nesse clique assim que eu tive, começou a me vir, sim, minhas sombras, minhas luzes, né, meu despertar, e eu conheci o yoga, né, então fazem 10 anos atrás que eu fiz um curso de formação de yoga com a minha irmã, em Hatha Yoga, que ela é formadora, né, ela tem escola Surya, e ali começou a despertar em mim essa sutileza, esse sentir, porque eu sou uma professora de matemática, né, sou uma pessoa muito racional, a minha vida toda, a minha profissão, né, me engessou mais nessa questão. Então, para mim, tudo eu tenho que entender aqui, primeiro na mente, para depois trazer para o meu sentir, né?
E teve momentos, sim, né, que nem isso, que eu não tinha fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre a minha mãe me ensinou isso, né, de crer, ter fé, não se entregar para o medo, dar um passo de cada vez e com medo mesmo. Mas teve um momento, sim, que até essa fé me faltou, né, parecia que eu não tinha fé, que eu não tinha um divino que me acompanhava, que eu não tinha a força de Deus comigo. Teve momentos, sim, gente. Espero que você não tenha passado por isso e nunca passe, mas são momentos bem difíceis. Pois bem, então começou com o yoga, né? Eu comecei a esse caminho para dentro de mim, a me conhecer, a buscar em mim, buscar aquela essência que eu sou e que todos nós somos, a essência divina. E a segunda ferramenta foi os óleos essenciais, a aromaterapia. Fazem 4 anos que eu conheci a aromaterapia de uma forma muito sutil, muito sim, mas eu estava na busca de algo que me ajudasse a ficar equilibrada, que me curasse, né, o corpo, a mente, o espírito, e não aceitava medicamentos. Meu corpo é muito resistente a medicamentos. Então, buscando essas coisas naturais, assim, eu me deparei com esses aromas puros, de qualidade, maravilhoso. E foi um divisor de água na minha saúde, no meu bem-estar e na minha vida, né? Foi ali que eu fui me transformando de professora, primeiro para consultora de bem-estar, depois veio as terapias, né? Porque não foi 1, 2 ferramentas, foram muitas ferramentas, né? E nesse caminhar, né, de 4 anos para cá, eu fui me equilibrando e tudo que eu ia buscando, eu ia aprendendo, eu ia estudando, que me tornou o que eu estou sendo hoje, que é terapeuta integrativa, professora de yoga e consultora de bem-estar. Não posso deixar de falar também que eu trabalho com óleos puros e de qualidade. Eu trabalho com a doTERRA, né, que garante 100% de pureza e qualidade nos seus óleos. Então, cada lote de óleo essencial da doTERRA passa por no mínimo 50 testes de qualidade. E que a aromaterapia é uma terapia integrativa e complementar. Então, ela vem para integrar corpo, mente e espírito, né? E para complementar um tratamento, talvez, que você esteja fazendo dentro do Sistema Único de Saúde. Ela é autorizada pela Anvisa, né? A Anvisa reconhece a aromaterapia como uma terapia integrativa e complementar. E ela existe dentro do Sistema Único de Saúde. Então, já existem muitos médicos já que trabalham com aromaterapia, hospitais, né? Destaco aqui o Hospital da PUC de São Paulo, né? O setor de neurociência da PUC. A médica responsável lá, ela usa óleos essenciais nos seus tratamentos, né? E ela fala muito sobre isso, tem muito artigo científico dela, principalmente na questão do autismo e das questões neurais, né? Tem outros médicos, tem o Dr. Dave também, que ele é um neurocirurgião formado em Harvard, que ele também, hoje em dia, é um divulgador dos óleos essenciais e ele usa também no tratamento, né, das suas questões neurais lá dos seus pacientes. Então, gente, nós vamos começar essa semana esse protocolo, né, bem orientado. Eu vou estar ali orientando vocês, dando dicas, né, com muito esclarecimento. Mas sim, a gente vai introduzir os óleos essenciais também na nossa rotina, no nosso autocuidado, para que a gente possa, né, de fato, chegar no verão livre, leve e solta. E eu digo aqui que ele é muito importante, né? Porque o óleo essencial, ele é um remédio natural. Ele não é um medicamento, ele é um remédio natural. E ele sim, né, nos ajuda na saúde e bem-estar, dá suporte e principalmente traz essa energia de cura que a gente precisa, né? E também nesse suporte de estar nos curando de dentro para fora, né? Então, além de a gente estar vendo resultados no nosso físico, no nosso mental e no nosso emocional. Mas ele precisa ser usado e não é usado de qualquer jeito, né? Ele precisa ter um protocolo de uso diário como um remédio. Então, a gente vai estar introduzindo, sim, na nossa rotina de bem-estar. Como que você vai adquirir, como que você vai usar isso a gente vai estar conversando, então, mais no particular, tá bom, gente? Mas eu vou estar orientando lá no grupo tudo direitinho como é que vocês podem fazer,
certo? Então, quais óleos que eu escolhi? Que eu escolhi não, que vão nos ajudar, né? Dentro, né, da minha visão e dentro de tudo que eu conheço, mas é um protocolo muito usado por todos que trabalham nessa área, principalmente de buscar, então, o equilíbrio do emagrecimento, né? De tentar trazer essa rotina de saúde e bem-estar todos os dias. Então, eu vou sugerir para nós, primeiro nós vamos começar com a dupla, que é o Lemon, a lavanda e o Balance. Gente, óleo essencial, eles têm muitas utilidades, né? Tá com um probleminha em casa, não sabe o que fazer, tem um óleo lá, traz. Se é aquele que apareceu para ti, ó, energia, é o que tu precisa, tá bom? Mas aqui eu vou trazer, então, os benefícios desses óleos para o nosso objetivo do projeto Verão, que é saúde, né, e bem-estar, para que a gente chegue lá livre, leve e solta, tá bom? Então, eu vou me focar nesses objetivos, certo? Então, para começar, a gente vai trazer a lavanda e o balance, que é para dar suporte emocional. A lavanda, ela tem essa nossa lavanda, ela é da França, então nossos óleos também eles são plantados, cultivados e colhidos no seu habitat natural, com toda a estrutura, seguindo todos os protocolos do meio ambiente lá, para que seja realmente, né, 100% pureza e que tenha realmente 100% dos seus benefícios. Então, a lavanda da França, ela tem em torno de 46% de linalol, que é a substância do relaxamento, do sono reparador. É a única, né, além da inglesa, a inglesa também consegue esse percentual tão grande, mas em qualquer outro lugar, né, a gente tem aqui em Moorreuter a lavanda, né, ela não chega a 10%, acho que é 6% ali de concentração de linalol. Então, não tem grau terapêutico, gente. É maravilhoso, né? O aroma, só o aroma é maravilhoso. Só a gente sair na rua e cheirar as nossas florzinhas, nossas plantinhas é maravilhoso. Mas quando a gente fala em óleo essencial como remédio, a gente tem que ter um cuidado, sim, de qual óleo essencial a gente vai estar introduzindo na nossa rotina, tá bom? Então, a lavanda vem para relaxar o nosso corpo, a nossa mente e principalmente para nos ajudar no sono à noite. Por causa dessa concentração do linalol, ela consegue ativar a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, à noite. Então, o nosso sono é reparador. E é maravilhoso o aroma da lavanda. E o Balance, ele é um mix de óleos essenciais, então que vem para dar esse suporte, esse balanço nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas oscilam muito durante o nosso dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, o Balance, ele vem dar esse suporte durante o dia, para equilibrar as nossas emoções, para que a gente mantenha elas, né? Claro que a gente vai ter altos e baixos, isso faz parte da nossa condição humana, mas a gente consegue fazer com que isso, pelo menos, não interfira no nosso bem-estar, na nossa paz interior. Então, é para isso que o Balance vai vir fazer. E depois, como a gente vai estar entrando, querendo, né, limpar o nosso corpo, a gente vai ter que entrar com 2 óleos específicos também, para fazer essa, como é que eu vou dizer, realmente para eliminar o que a gente precisa eliminar, o que a gente não precisa mais no nosso corpo, tá? Então isso a Copaíba vai fazer, porque a Copaíba, ela é um regenerador celular, então ela vai atingir lá na célula. Ele é um anti-inflamatório, tá? É o nosso, como é que a gente diz? Antibiótico natural. E ele é 100% brasileiro, ele é colhido, plantado, colhido, né, cultivado e colhido lá na Amazônia, no norte do Brasil, das nossas copaibeiras. É lindo, maravilhoso. E pensa o bem que a copaíba traz. Então, nós vamos trazer a copaíba para esse suporte junto o Zengest, que é um mix de óleos essenciais que vem dar suporte ao nosso sistema digestivo, tá, gente? O nosso sistema digestivo, a gente considera ele como nosso segundo cérebro. Por quê? Porque nós temos um canalzinho, que é um nervo, né? Que vai aqui. É o nervo vago, agora lembrei, tinha esquecido o nome do nervo. O nervo vago, que vai aqui do nosso sistema nervoso central, bem no tripé ali. Ele sai aqui da nossa orelha, ele vem aqui, ó, ele passa aqui, ou se a gente tiver uma sensibilidade, a gente consegue sentir o nervo. E ele vem lá na boca do nosso estômago. Então, ele está ligado direto com o nosso intestino. Por isso que a gente diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Porque tudo que o cérebro, né, tudo que a mente aqui, o cérebro,
está pensando, automaticamente o intestino está ouvindo. E vice-versa também, né? Tudo que o nosso intestino está pensando, como é que está o nosso intestino, o cérebro está por conta desse nervo vago, então dessa ligação. E é muito importante a gente cuidar da nossa saúde intestinal, assim como a gente cuida da nossa saúde mental. Então, o Zengest vem dar esse suporte. Depois eu venho com o Lemon, tá? Que é o óleo essencial extraído da casca do limão siciliano, lá na Sicília, o habitat natural do Lemon. E ele vem dar esse suporte de limpeza do corpo, principalmente do fígado. O nosso fígado, ele tem toxina, não tem como, né? Tudo ali, tudo que a gente ingere, tanto pela boca quanto pela pele, a gente faz, a limpeza é feita lá no fígado, né? O fígado ali que separa o joio do trigo. E tudo fica ali, né? Então não tem como. Só um bebezinho, quando nasce, que vem limpinho, lindo, maravilhoso lá da fonte, né? Que não tem toxina, senão a gente se intoxica. Não adianta. A gente está num mundo, né? Onde existe muitas coisas ao redor, o nosso ambiente que está nos intoxicando. Então o Lembo vem para fazer essa limpeza. E ele limpa, ele tira gordura do fígado, tá, gente? Então a gente vai trazer o Lemo. Junto a gente vai trazer o Peppermint, né? Que o Peppermint é para nos dar foco, para liberar as ideias. Ele traz foco, concentração, faz essa abertura das vias aéreas e com tudo, de tudo que a gente precisa, para nos trazer clareza, discernimento. E ele ajuda também em dores pontuais. Então, de repente, num dia não estou muito legal, né? Tô com uma dorzinha de cabeça, uso o Peppermint. Tô com uma dor muscular, faz uma massagem com o Peppermint naquela região, né? E principalmente para isso, para ele abrir os nossos caminhos. É um aroma maravilhoso da hortelã-pimenta. E para ajudar o nosso metabolismo, porque às vezes o emagrecimento não vem, o resultado não vem porque o nosso metabolismo está muito lento, né? Daí a gente tem questões mais específicas ali do nosso sistema linfático. Aí a gente traz o Grapefruit, que é da casca da laranja Toronto, para ajudar então nesse suporte, tá bom? E é maravilhoso, é um gostinho maravilhoso, uma água saborizada, isso aqui vocês não têm noção. E não podia faltar, eu não podia deixar de trazer para vocês e apresentar a melaleuca, que a melaleuca vem para cuidar de fungos e bactérias, principalmente da nossa região íntima, tá bom? Então a melaleuca também. E depois, futuramente, ó, eu tô tomando aqui uma água saborizada. Com qual óleo? Com mix de óleos essenciais Meta Power, que são produtos que a doTERRA criou justamente para cuidar do nosso processo de emagrecimento. É uma linha de produtos doTERRA que se chama Meta Power, olha o nome. Tá? Mas isso é mais lá pra frente. Por enquanto a gente vai ficar com esses básicos aqui para não dar esse suporte. Tá bom, amores? Então, a partir de hoje, a gente tá introduzindo os óleos essenciais na nossa rotina diária, tá? Eu fiz uma enquete lá no grupo, não deixem de responder, que é para mim saber como que a gente está, né? Nesse uso, nesse entendimento e nesse aprendizado, porque cuidar da saúde de forma natural, segura e eficaz é um aprendizado, gente. E tome para si. Porque ninguém, não tem médico, não tem pai, não tem marido, não tem ninguém que vai cuidar da sua saúde melhor do que você. Então, toma isso para ti, esse controle, você tem que ter controle, sim. Claro, sempre aberta, né? Para receber as energias, porque às vezes não é você que escolhe o óleo essencial. É o óleo essencial que te escolhe, pode ter certeza. Mas agora eu escolhi alguns bem específicos para ajudar nós, então, nesse projeto Verão 2026. Tá bom, amores? Era hoje o recado, tá? Então, vamos começar juntas, certo? Eu faço o meu 50% e você faz o teu 50%. Qualquer dúvida, o nosso grupo é interativo, ele é aberto para você falar, perguntar, tirar dúvidas, dar opinião, tá? Eu quero vocês lá no grupo, conversando comigo. Tô me sentindo muito sozinha lá, gente. Tá bom? Então tá, amores. Uma boa semana. Namastê pra vocês. Que a sua semana seja abençoada, tá? E que realmente a gente possa estar abertos para receber o que a vida tem de melhor pra gente. Porque a gente nasceu para ser feliz, tá?
Só que às vezes tem, né, umas coisinhas assim que também faz parte. Porque tudo que vem pra gente, ou é pra gente, né, aproveitar e ser feliz, ou é pra gente melhorar, pra gente aprender a ser melhor que ontem. Beijos e até a próxima. Ai,